A deusa Eia é muito mais do que Avatar te mostrou. Existem 3 leis de Eia que explicam como funciona Pandora, os Na'vi, o ecossistema e tudo desse universo de Avatar. Vem comigo que eu vou te explicar por completo quem é a Eia de Avatar. Fala, Geeks! O que é Eia? Em Avatar, existe um momento aparentemente simples, mas carregado de significado, em que Norm tenta explicar para Jake quem, ou melhor, o que é o Eia. Ele resume tudo em poucas palavras. A única divindade deles, a deusa deles, a criadora de todos os seres vivos. Mas essa definição, embora correta, é pequena demais para algo tão vasto quanto o Eia. Porque o Eia não é apenas uma crença. O Eia é o próprio coração pulsante de Pandora. Para os Na'vi, Eia é conhecida como a Grande Mãe, a mãe de todos. Ela não governa o mundo de longe, nem observa seus filhos do alto como uma divindade distante. Eia está em tudo, em cada árvore, em cada animal, em cada raiz que se espalha pelo solo vivo do planeta. Tudo que respira em Pandora faz parte dela. E, ao mesmo tempo, existe dentro dela. Diferente das divindades tradicionais que vemos em tantas culturas humanas, Eia não é apenas espiritual ou simbólica. Ela é real, física e mensurável. Pandora não é só um planeta, é o corpo de Eia. A Lua inteira funciona como um organismo vivo, uma rede colossal de conexões biológicas que transforma toda a biosfera em algo semelhante a um cérebro planetário. Os Na'vi acreditam que toda a vida nasce de Eia e quando morre devolve sua energia a ela. A morte, portanto, não é um fim definitivo, mas um retorno, um ciclo. As memórias, as emoções e a essência de cada ser não se perdem. Elas são absorvidas pela Grande Mãe, preservadas dentro de sua vasta consciência. Essa relação profunda entre o Eia e o povo Na'vi é regida por princípios sagrados conhecidos como as 3 leis de Eia. Não são leis escritas em pedra, mas ensinamentos passados de geração em geração, que moldam toda a forma de viver desse povo. A primeira lei diz: não colocarás pedra sobre pedra. E isso não significa apenas evitar construções. É uma rejeição completa à ideia de erguer algo que desafie o equilíbrio natural do planeta. Estruturas artificiais duráveis demais que não se integram ao ciclo da vida são vistas como uma afronta. Por isso, os Na'vi não constroem cidades de pedra ou metal. Suas casas fazem parte da natureza, como a árvore lar, crescendo, se transformando e, quando chega a hora, retornando ao planeta. A segunda lei afirma: nem use a roda giratória. A roda, um dos maiores símbolos do progresso humano, não existe entre os Na'vi. Eles não dependem de mecanismos para dominar o ambiente. Em vez disso, se adaptam a ele. Eles nadam com as criaturas dos oceanos, voam com os banshees e se movem pela selva em perfeita sintonia com o território vivo de Pandora. Para eles, avançar não significa controlar, mas coexistir. A terceira lei talvez seja a mais reveladora. Não usem os metais da terra. A extração de metais é vista como uma ferida aberta no corpo de Eia. Retirar esses recursos equivale a arrancar órgãos de um ser vivo. Esse conceito ganha ainda mais peso quando vemos Jake usar armas de fogo. O ato não é apenas violento, ele simboliza o envenenamento do coração, a quebra de um vínculo sagrado. Não é coincidência que apenas aqueles afastados de Eia, como os Na'vi, das cinzas ou figuras como Quality, façam uso constante dessas armas. Tudo isso reforça uma ideia central. Eia não é mito, ela é uma inteligência viva. As árvores de Pandora possuem raízes que se conectam umas às outras por impulsos eletroquímicos, funcionando de maneira muito semelhante às sinapses do cérebro humano. A diferença é a escala. Pandora possui mais conexões do que qualquer cérebro conhecido. Cada raiz, cada planta bioluminescente, cada criatura faz parte de uma rede neural colossal.
Essa rede permite algo extraordinário. O Eia pode armazenar memórias. Os Na'vi conseguem se conectar fisicamente a pontos específicos do planeta, como a Árvore das Almas, e acessar lembranças do passado. Eles podem ouvir as vozes de seus ancestrais, reviver histórias antigas e manter viva a memória de quem já partiu. Em Pandora, a história não é escrita em livros, ela é sentida, vivida e compartilhada através da própria natureza. Essa consciência planetária também explica por que Pandora reage. Quando ameaçada, a vida selvagem não age por acaso. Animais diferentes, de espécies distintas, se unem contra um inimigo comum. Não é instinto puro, é resposta cognitiva. É o Eia percebendo o perigo e mobilizando o seu próprio corpo para se defender. Os Na'vi interpretam eventos grandiosos, coincidências improváveis e tragédias como manifestações diretas da vontade de Eia. Um dos momentos mais importantes de toda a franquia acontece logo no início, quando Neytiri encontra Jake pela primeira vez. Ela está pronta para matá-lo. Ele é um invasor, um estranho, uma ameaça. Mas então algo acontece. Uma semente da árvore sagrada, um espírito da floresta, pousa em seu arco. Neytiri hesita. Aquilo nunca acontece sem motivo. Em seguida, mais sementes cercam Jake, brilhando suavemente na escuridão da floresta. Para Neytiri, não há dúvida. Eia escolheu aquele humano. Ele deveria viver. Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, cada evento que define Avatar se desenrola como peças de um plano maior. Jake é levado ao povo Na'vi, aprende seus costumes, se conecta a Pandora e, eventualmente, se torna o elo entre dois mundos. A queda da RDA, a união dos clãs, a defesa desesperada do planeta, tudo pode ser rastreado até aquele instante silencioso em que o Eia interferiu. O Eia, portanto, não age como uma deusa vingativa ou arbitrária. Ela não pune por capricho nem recompensa por devoção cega. Ela reage para preservar o equilíbrio. Quando o povo do céu ameaça destruir Pandora, o Eia responde. Quando Jake pede ajuda na Árvore das Almas, não é uma oração vazia, é uma solicitação direta a um sistema vivo que entende dor, perigo e sobrevivência. O que Eia quer com Kiri? Desde o momento em que Kiri surge na história, fica claro que ela não é uma Na'vi comum. Há algo diferente em sua conexão com Pandora, com Eia e com tudo que vive naquela lua. Mas afinal, o que Eia realmente quer com Kiri? Para começar, precisamos voltar à origem de tudo. A própria essência de Kiri já é um mistério profundo. Ela nasce do corpo de Grace Augustine, mesmo após a morte de sua consciência humana. Não houve explicação científica clara. Não houve intervenção tecnológica visível. Apenas o Eia. Isso levanta uma pergunta inquietante. Por que Eia escolheria plantar uma vida dentro de Grace? E por que essa vida seria tão especial? Uma pista importante está escondida no próprio título da franquia, Avatar. A palavra tem origem na mitologia hindu e significa, basicamente, a manifestação física de uma divindade no mundo material. Um avatar não é apenas um escolhido, é um canal, um corpo através do qual um deus pode agir, influenciar e guiar o destino de seu povo. Agora, conecte isso a Kiri. Todos os Na'vi acreditam que são filhos de Eia. Eles se conectam a ela através da natureza, da árvore das almas, dos animais e das memórias ancestrais. Mas Kiri vai além disso. Ela não apenas se conecta, ela sente o Eia de uma forma quase íntima. A floresta responde a ela. Os animais parecem reconhecê-la. E em certos momentos, é como se Pandora inteira respirasse no mesmo ritmo que Kiri. E isso nos leva a uma teoria poderosa. Kiri pode ser o verdadeiro avatar de Eia. Eia, como entidade divina, talvez não possa ou não queira se manifestar diretamente em uma forma física. Ela é a consciência viva de Pandora, espalhada em raízes, árvores, oceanos e criaturas. Mas com a ameaça constante do povo do céu,
Com a destruição avançando e o equilíbrio do planeta em risco, o Eia pode ter percebido que apenas influenciar a natureza não é mais suficiente. Controlar plantas e animais resolve conflitos pontuais, mas não guerras inteiras. Então, o Eia faz algo diferente. Ela cria um intermediário, alguém que possa andar entre os navios, compreender emoções, fazer escolhas e, acima de tudo, sentir empatia. Kiri nasce não apenas como filha de Weia, mas como uma extensão de sua vontade, uma ponte viva entre a divindade e o mundo físico. Isso explicaria por que Kiri parece carregar um peso emocional tão grande, como se algo maior estivesse sempre chamando por ela. Também explicaria suas crises, sua sensibilidade extrema e até sua dificuldade em se encaixar completamente entre os outros navios. Kiri não foi feita apenas para viver, ela foi feita para servir a um propósito. Se essa teoria estiver correta, Kiri não é apenas uma personagem importante para a trama. Ela é a voz de Weia em Pandora, aquela que pode alertar, guiar e talvez liderar quando a própria divindade não pode agir diretamente. E se Avatar sempre foi uma história sobre conexão, equilíbrio e respeito, então Kiri pode ser a resposta de Weia à pergunta mais poderosa de todas. O que acontece quando o mundo que sustenta a vida decide se defender? Talvez só descobriremos toda a verdade em Avatar 4 e Avatar 5. Mas uma coisa já parece clara. Weia não criou Kiri por acaso. Ela criou porque Pandora vai precisar dela. Como Weia se encaixa em Avatar Fogo e Cinzas? Desde o primeiro Avatar, Weia sempre foi mais do que uma simples deusa. Ela é o coração pulsante de Pandora, a consciência viva que conecta cada criatura, cada árvore e cada memória daquele mundo. Mas, em Avatar Fogo e Cinzas, que Weia decide de ser apenas uma força espiritual distante e passa a ocupar o centro do conflito, da fé e da guerra. O filme aprofunda algo que já vinha sendo sugerido desde o início da saga. Weia não observa Pandora de longe. Ela age, e sua ação mais significativa tem nome: Kiri. Kiri é uma personagem única em Avatar, nascida sem mãe e com o DNA do Avatar de Grace Agustini, mas fora de qualquer regra natural. Sua origem não é acidental. Weia transformou a morte de Grace em uma semente, dando origem a Kiri, como uma extensão viva de Pandora. Por isso, sua ligação com Weia é muito mais profunda que a dos outros navios. Ela não apenas sente o planeta, mas o escuta e canaliza sua energia, conexão que acaba influenciando diretamente o destino de Spider. Spider sempre viveu entre dois mundos, e não pertence totalmente à Terra nem a Pandora. Porém, em Fogo e Cinzas, Kiri se torna a ponte definitiva entre ele e o planeta. Ao usar o poder concedido por Weia, ela cobre o corpo de Spider com micélio vivo, organismo que se integra ao seu sistema nervoso e o reescreve completamente. Esse processo não é uma simples adaptação física, é uma transformação espiritual e biológica inversível. Spider passa a respirar Pandora. Ele se torna parte do planeta. Remover essa conexão significaria matá-lo, porque agora ele é Pandora. Nesse ponto, o filme deixa algo muito claro. Spider não é apenas um humano adaptado. Ele é uma extensão de Weia, um elo vivo entre espécies. Assim como Kiri é a filha de Pandora, Spider se torna seu filho adotivo, mudado pela vontade da Grande Mãe. Mas Avatar Fogo e Cinzas também apresenta algo inédito. A ideia de que nem todos acreditam em Weia. O Clã Magham, conhecido como o Povo das Cinzas, surge como a negação viva da fé que sustenta Pandora. Para eles, Weia falhou. Quando o fogo consumiu sua aldeia, quando suas famílias morreram, nenhuma intervenção divina aconteceu. Nenhuma salvação veio do céu ou das raízes do planeta. É por isso que a frase dita, sua deusa não tem domínio aqui, é tão poderosa. Ela não é apenas uma provocação, é uma declaração de ruptura. O povo das cinzas escolheu abandonar Weia. E mais do que isso, desafiá-la. Ao dominar o fogo, eles acreditam estar fazendo o que Weia nunca fez por eles.
controlar o próprio destino. Mas, simbolicamente, esse domínio representa algo muito mais sombrio. O fogo é a antítese de Weia. Onde ela conecta, o fogo destrói. Onde ela preserva a vida, o fogo consome tudo. De certa forma, o clã Magham não quer apenas vencer uma guerra. Eles querem matar Weia. Queimar Pandora até que nada reste para ser conectado. É nesse cenário de ruptura que o clímax do filme acontece. Kiri, Spader e Tuki se aventuram até a Caverna dos Anciões, onde encontram uma árvore espiritual subaquática, um novo ponto de conexão com Weia. Ali, o filme entrega um dos momentos mais simbólicos de toda a saga, o vislumbre do rosto da deusa. Weia é revelada como um gigantesco rosto Na'vi, ancestral, sereno e ao mesmo tempo aterrador. Nós vemos apenas seu perfil, reforçando a ideia de que Weia nunca pode ser compreendida por completo. Ela não é uma entidade com forma definida, ela é tudo. Nesse momento, Kiri diz que está invocando a Mãe Guerreira. Essa frase muda completamente a nossa percepção de Weia. Até então, ela era vista principalmente como uma força de equilíbrio e defesa. Agora fica claro que, quando Pandora é ameaçada, Weia também luta. Assim como no primeiro Avatar, ela desperta a vida selvagem, conecta mentes, convoca criaturas e transforma o planeta inteiro em uma arma viva. Mas, desta vez, não é apenas uma reação, é uma resposta consciente. Weia escolhe lutar, e essa escolha redefine o conflito entre natureza, fé e destruição. Nos momentos finais do filme, a jornada de Spader chega ao ponto mais emocional. Ao se conectar com o mundo espiritual, ele encontra os ancestrais Na'vi, espíritos que não vêm como invasor, nem como humano, mas como um deles. Spader é oficialmente acolhido como um verdadeiro filho de Pandora. A câmera então se afasta, revelando o planeta visto do espaço. As redes bioluminescentes brilham, mostrando a vasta teia viva que conecta tudo e todos. Weia não é apenas uma deusa local. Ela é o próprio sistema nervoso de Pandora. E fica claro que essa história está longe de terminar. Kiri, Spader e Weia formam agora um novo eixo central da saga Avatar. Um elo entre passado, presente e futuro. Entre fé e dúvida. Entre criação e destruição. Agora comenta. Você gostaria que Avatar explorasse mais Weia? O que achou da forma dela em Avatar 3? Comente, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai entender filme, série, o que for da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui!